Mas vou fazer algumas perguntas aqui para a gente começar esse debate. E antes de mais nada, tem gente que está chegando aqui e está perguntando assim, o que é arminianismo? Eu nunca vi esse negócio, é um negócio que estão inventando por aí, é recente, é novo. O que é arminianismo, meus irmãos? Pode começar, fica à vontade. É bom fazer uma primeira diferenciação, né? Você pronunciou corretamente, arminianismo. Certo. Porque muita gente pronuncia armenianismo. Armenianismo. E não tem nada a ver com Armênia, né, bispo? Vamos deixar bastante claro. O arminianismo é um sistema teológico, uma escola de pensamento teológico, que ganhou esse nome, né? Traz consigo a herança de um teólogo do tempo de Calvino, do tempo da Reforma Protestante, quase contemporâneo, né, aos principais reformadores, que era Jacó Armínio. Então, daí, arminianismo. Um teólogo que desenvolveu um pensamento, eu não diria necessariamente oposto, mas um contraponto, né, uma outra perspectiva da mecânica da salvação, ou de como que Deus realiza o seu plano redentor, de como Deus salva o perdido. Então na história, né, principalmente recente do protestantismo, essas são as duas principais escolas de pensamento, o calvinismo e o arminianismo. Então, assim, um resumo bem simples, é uma escola de pensamento, um sistema teológico, no que diz respeito à doutrina da salvação. Acho que isso aqui é um ponto importante. O arminianismo defende as mesmas doutrinas ortodoxas de outras áreas da teologia, na teontologia, na cristologia, na pneumatologia, na eclesiologia. Então, quando estamos falando de arminianismo ou calvinismo, embora isso possa ser muito mais amplo do que apenas a doutrina da salvação, mas a parte principal é o debate de como que a salvação se processa, como que ela acontece. Tá? Então a gente pode dizer que Armínio nasceu depois de Calvino, 100 anos depois, mais ou menos, se eu não me engano. Ele tinha 9 anos quando Calvino morreu. Então quase que ele foi contemporâneo, quase que ele viveu no mesmo período, né? Mas não teve um contato pessoal, não teve convivência com Calvino, era uma criança ainda, quando Calvino já era um grande teólogo, nem nascido ainda, quando Calvino era um grande expositor da palavra, um dos principais reformadores em Genebra, né? Mas ele está ali pertinho, né? Embora seja um nome pouco conhecido, se você for em Genebra, ali no Muro dos Reformadores, que está o Farel, que está Calvino, que está Teodor Bessa, poderia estar Armínio ali. Eu brinco, provocando os irmãos calvinistas, né? Poderia estar ali. Porque ele é um teólogo, Bispo Tarles, que, como Karl Benges, né, que é o principal biógrafo de Armínio, ele diz que ele é um dos poucos teólogos que conseguiu construir uma teologia permanente, uma tradição de pensamento teológico permanente, que tem durado esses 500 anos. É um dos poucos que conseguiu desenvolver uma tradição teológica abrangente, com a adesão de milhões, né, a grande maioria dos evangélicos no cristianismo são de tradição arminiana, não são calvinistas, uma maioria, diria, esmagadora. É mesmo? Assim, essa diferença toda? Sim, é assim, esmagadora. Estaria na casa aí de 70% do universo cristão evangélico de tradição, ainda que de modo inconsciente, né, bispo? Sim, é verdade. Muitos não têm assim um treinamento técnico, não têm uma formação teológica para discorrer sobre o tema, mas quando estão pregando naquilo que eles creem, você chega num pastor, chega num irmão de uma igreja e faz algumas perguntas chaves dentro dessa área da salvação, você vai ver que ele se expressa de modo arminiano. Sim. E não calvinista. Né? Assim como você chega, se você chegar numa igreja de tradição calvinista, como a igreja presbiteriana no Brasil, por exemplo,
e fizeram algumas perguntas-chave sobre predestinação, livre-arbítrio, você vai perceber que os irmãos mais simples vão discorrer numa linha calvinista. Tá? Então, acho que isso é bem interessante. Muito legal. E para o Bispo Hildo, que é wesleyano, né? Sim. Qual que é a ligação assim, de John Wesley do metodismo, né? Com o arminianismo? Qual a ligação? Assim? Diríamos que John Wesley é o maior arminiano da história, o maior difusor das doutrinas arminianas. E pegando o gancho em tudo que o Jamerson falou e assino embaixo, uma coisa interessante é perceber que o calvinismo, o John Calvino, ele estava muito mais calcado, né, em Agostinho, Santo Agostinho. Sim. E Armínio, ele já está mais nos pais da igreja. Porque é uma coisa muito curiosa você observar que nos primeiros séculos, unanimemente, todos eram mais arminianos sem que o Armínio tivesse... Até o quarto século. Até Agostinho, ele, de fato, ele introduz uma novidade. Por exemplo, eleição incondicional, predestinação incondicional. Mas já vem de Agostinho isso aí já? Só com Agostinho. Até então não tem registro, não há registro. Por exemplo, graça irresistível. Isso não existe nem na Bíblia e nem nos 3 primeiros séculos, principalmente, né? Isso não existe, é uma novidade que o Agostinho, que combatia lá o Pelágio, Sim. Então por conta de todo aquele contexto, ele acabou, e até mesmo aí a gente tem que falar um pouquinho do Santo Agostinho. Ele ficou uns 10 anos, né, entre os gnósticos, né? Então, o maniqueísmo, né? Então, esse tipo de coisa teve uma influência impactante sobre ele. E, infelizmente, ou seja, há coisas muito positivas de Agostinho, a gente Sim. não quer jogar fora, mas, infelizmente, essa questão determinista, predestinista, isso se levantou na igreja com Agostinho e, de repente, os reformadores, principalmente o Calvino, ele bebeu dessas águas e entendeu que esse era o caminho, só que o Armínio vem meio que corrigir isso, lembrando, sabe, das tradições mais bíblicas, eu diria, o arminianismo está muito calcado nas escrituras sagradas, muito calcado. A gente não tem problema com texto nenhum. A gente não precisa ficar desviando, se esquivando. E aí lançamos até um desafio, né, para os que estão aí assistindo. Vinde, arrazoemos, né? Vinde, arrazoemos. Chama a audiência. Chama a audiência. Traga aí aqueles textos que vocês acham que são basilares do calvinismo. A gente vai falar alguns aqui depois. Vamos pegar uns textos. Porque realmente a gente vai ver. Olha, os 3 primeiros séculos, os pais da igreja, nenhum deles, né, articulou doutrinas predestinistas, deterministas, ou do tipo calvinista, como nós temos hoje. Certo. E toda vez que a gente fala de arminianismo, a gente acaba falando também de calvinismo por conta desse contraponto. Assim. Qual seria a diferença? Assim? Eu sei que tem muitas, e tem até similaridades também, né? Sim. Mas qual seria as principais diferenças entre calvinismo e arminianismo, Calvino e Armínio? Quais seriam as maiores diferenças que a gente poderia pontuar? Popularmente ficou conhecido como os 2 acrósticos, né, Bispo? Eu não sei se você vai ter para mostrar na tela para o pessoal, mas é muito popular a Tulip. Dá para colocar aí, coloca Tulip calvinista, com P, né? Com P mudo. Vocês poderão ver esse infográfico, né? Um resumo do pensamento calvinista sobre a salvação, que seria a total depravação, a expiação, tem que achar... Se pegar uma imagem, de repente uma imagem em algum lugar, vai resumir melhor. Uma né? imagem no Google. Então, diria-se os 5 pensamentos principais dentro do calvinismo, que é a total depravação, a expiação limitada, a graça resistível, a graça irresistível, a eleição incondicional e a segurança da salvação ou a perseverança dos santos. Isso forma em inglês, né, evidentemente, a Tulip, que ficou conhecida
mundialmente aí como o pensamento central do calvinismo. Seriam os 5 pontos do Os calvinismo. 5 pontos do calvinismo. Quando você vai para o arminianismo, forma-se um outro acróstico. Talvez a produção possa localizar aí também. Se não achar agora, depois, ao longo do programa, vocês possam colocar. E, curiosamente, ela forma um acróstico facts, também vindo do inglês, com F, né? Como se fosse Facts fato como em se inglês. fosse fatos. Fatos. E aí nós começamos com a livre escolha, livres para crer, que fala do livre-arbítrio, né, da liberdade de escolha do ser humano, da expiação ilimitada, o que Cristo morreu por todos, depois a gente vai discorrer sobre cada ponto desse daqui, sobre a eleição condicional. Então veja que a eleição está dentro também do pensamento arminiano, mas com essa distinção, enquanto que no calvinismo ela é incondicional, no arminianismo é condicional. A depravação total também é um pensamento nesse ponto, há uma convergência, uma similaridade entre arminianos e calvinistas, e a segurança da salvação, ou seja, salvos em Cristo. Aqueles que permanecem em Cristo estão salvos. E aí também há dentro do próprio arminianismo, há aí grupos diferentes. Há arminianos que entendem que uma vez salvo, salvo para sempre, e arminianos que entendem que é possível cair da graça. A gente vai ter tempo Que é como se fosse arminiano de 5 pontos e de 4 pontos. Isso. É isso que fala? O arminiano de 4 pontos é aquele que entende que uma vez salvo, salvo para sempre. E o arminiano de 5 pontos, que está mais ligado ao arminianismo clássico, a pessoa pode perder a salvação, né? Pode cair da graça. Agora, também existe o calvinismo de 4 pontos, né? Porque há calvinistas que creem na expiação ilimitada. É verdade. Então você vê que no meio arminiano há essa divergência entre arminianos em relação à segurança da salvação, se pode ou não perder a salvação, mas também entre calvinistas há um debate sobre se a expiação de fato foi limitada ou ilimitada. Legal. E com relação ao calvinismo, vocês acreditam, vocês particularmente, né? Opinião, acreditam que é uma heresia? Ou é apenas um erro de interpretação, uma divergência de interpretação, ou é uma heresia? Aí que tá, né? É complicado usar essas terminologias, heresia, mas se a gente considerar que heresia também é um erro teológico, eu acredito que os calvinistas encaram os arminianos como hereges nesses pontos divergentes e nós igualmente também, né? Quer dizer, não é que a gente... Porque é claro que quando a gente fala heresia, a gente não está querendo com isso dizer eles vão para o inferno. Não é essa perspectiva. São irmãos. Somos irmãos e cremos na salvação pela graça, cremos em Jesus Cristo, temos divergência nesses aspectos, mas nesse particular, nesse ponto, a gente acha muito complicado. Principalmente porque compromete o caráter de Deus. Fica complicado, porque eles, vamos dizer assim, uma definição de um calvinista, ele precisa acreditar que Deus, antes da criação de tudo que há, ele já determinou tudo que vai acontecer. Tudo, absolutamente tudo. Eles inclusive dizem que Deus só sabe o futuro porque Deus determinou o futuro. Ou seja, Colocou o futuro lá. Colocou o futuro lá, ele escreveu. Então Deus seria, naturalmente, por conta disso, o responsável por tudo que acontece, por trás de todas as ações. Então, as pessoas que são salvas porque Deus determinou que fossem salvas, as pessoas que vão crer porque Deus determinou que crescem, as pessoas que não vão crer porque Deus determinou que não crescem, ou que não concedeu para eles sequer a oportunidade. Entendeu? Então, tudo muito fechado, tudo muito determinado. E isso faz de Deus... A gente não sabe dizer qual é a diferença entre Deus e Satanás nesse ponto. Então, Satanás seria uma espécie de fantoche nas mãos de Deus, que cumpre os desígnios do Altíssimo, porque o mal
é também algo determinado por Deus. Isso fica muito complicado. Então, toda doutrina determinista, seja de que origem for, acaba colocando sobre esse soberano a responsabilidade do mal. E, por um outro lado, ela acaba tirando a responsabilidade de uma criatura que nasce sem a menor aptidão para a fé. Porque é isso que eles dizem. As pessoas que, quando nascem, elas não têm aptidão alguma para a fé. Elas não podem discernir a voz de Deus, elas não podem compreender as coisas espirituais, elas estão mortas num sentido absoluto. Elas precisam, olha só, olha o que o calvinismo diz, elas precisam ressurgir espiritualmente. Deus precisa dar para elas, de antemão, a regeneração, que é o meio pelo qual elas estarão vivas, aptas para crer. Eles então entendem, eles ensinam que a regeneração precede a fé. O que a Bíblia ensina é o contrário, né? Você pode ver passagens e mais passagens onde a fé precede a fé. Olha, essas coisas foram escritas para que vocês possam crer, e crendo vocês tenham vida em seu nome. A vida em seu nome se dá por meio da fé. Então, mas eles invertem o processo. Então, eles colocam... E essas pessoas que nascem sem habilidade alguma e não terão de Deus a graça, porque aí a graça não se manifesta para essas pessoas. Então a graça de Deus é seletiva. A graça de Deus não se manifestou salvadora a todos os homens, como o apóstolo Paulo assim anunciou em Tito capítulo 2, versículo 11. Não, era seletiva, é para alguns. Eles dizem é graça salvadora. Para nós graça é graça. E a graça de Deus é sempre alguma coisa habilitadora, por isso a gente acredita na graça preveniente, a gente não acredita que Deus abandonou a humanidade a si mesmo, que Deus sempre teve um cuidado com ela, Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira, então para nós mundo é mundo, para eles não, é mundo dos eleitos. Eles vão ter toda uma interpretação a respeito de todos, de mundo e de tudo mais, restritiva por causa dessa expiação limitada que Cristo teria morrido apenas, única e tão somente pelos eleitos. É um problema, para mim assim, intragável. Então nesse sentido eu diria assim, para mim faz mal, para mim é uma doutrina que compromete o caráter amoroso, a essência de Deus, e coloca em Deus a culpa e tira a culpa do homem. Eu digo, um ser humano que nasceu e não tem habilidade alguma para poder crer, e que culpa ele tem de não crer? Então eu realmente acho isso muito complicado. Ele acaba responsabilizando o homem, ainda determinando, e mas depois responsabilizando condena ao fogo do inferno eternamente um ser humano que já nasceu sem a menor chance. Gente, aí a gente colocaria essa questão da justiça. Fica muito complicado quando a gente... Isaías 5, eu acho maravilhosa. Isaías 5, a parábola da vinha, onde Deus é o lavrador, né? E ele diz assim, o que... Vinde razoemos, né? Venham aqui. O que mais eu teria que ter feito que eu não fiz em favor dessa vinha para que ela produzisse uvas boas, fruto bom, mas ela produziu fruto mau. Ou seja, Deus fez tudo para que ela produzisse fruto bom e ela produziu fruto mau. Ela produziu fruto mal porque ela tem livre-arbítrio. Ela produziu fruto mal porque ela é rebelde. Entendeu? Não é porque ela nasceu já predeterminada por uma ação. Então, essas coisas são muito complicadas, eu diria assim. Aí, amo meus amigos calvinistas, amo todos eles, não os enxergo no inferno, como mas esse tipo de essência de ensino não me faz bem. Eu acho que realmente aí traz um problema sério entre nós.